Fala pessoal, aqui é o Gerson e nesse vídeo eu vou falar os 9 maiores motivos para um adventista aprender a tocar violão. Não só para um adventista, mas para qualquer pessoa que vai em alguma igreja. Aqui eu listei os 9 maiores motivos que eu acho importante para que você possa começar a aprender a tocar violão, ou talvez para você que até já toca um pouco, para que você possa cada vez mais se aperfeiçoar para tocar cada vez melhor para o Senhor. Então vamos lá. Motivo número 1. Nesse motivo, ele está na história de Ezequias. Eu poderia citar muitos outros textos da Bíblia, mas eu vou me ater a esse texto, que é um texto que eu li recentemente, eu acho que é pertinente. Então, para você que não sabe, Ezequias foi um rei de Israel. Ele, após Salomão veio muitos outros reis, e esses reis, eles fizeram o que era mal perante Deus. Teve alguns que fizeram o que era mal, teve outros que fizeram o que era bom, que era reto. E Ezequias foi uma dessas pessoas, um desses reis, que escolheu buscar Deus, buscar fazer o que era correto. E diz o texto que ele começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos em Jerusalém e fez várias reformas. Assim que ele entrou, ele já chamou o povo, já falou para o povo assim: gente, tá tudo errado, a gente tem que melhorar isso daí. Nesse tempo, a casa do Senhor estava fechada e, devido à apostasia dos outros reis, então colocaram outros deuses dentro do templo e tudo mais. E Ezequias veio fazendo essa limpeza, ele chamou o povo para se santificar, exortou o povo a buscar Deus e a limpar o santuário, que nessa época estava fechado. E nessa época, os levitas também não estavam ministrando mais, não estavam fazendo o serviço normal, segundo o que tinha instituído Moisés, lá no Monte Sinai. E esse texto, ele se encontra ali, para você que não conhece muito bem, entre as histórias dos reis, e em Crônicas também você encontra a história de Ezequias. E uma coisa legal, nessa história, que ele faz todas essas reformas, e tem um texto que está em 2 Crônicas 29 e 25, que fala assim, o subtítulo é: Ezequias restabelece o culto de Deus. Fala assim, Isaías 29 e 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, do vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Aqui é interessante que ele restabelece o culto a Deus. Então ele chama os levitas e fala: galera, se santifiquem aí, faz o que é certo, Deus mandou fazer assim. E aqui no culto, a gente vê que eles utilizam alguns instrumentos musicais, percebam, o símbolo, o alaúde e harpas. Aqui são instrumentos da época, e eu queria frisar aqui no instrumento alaúde. Eu fui pesquisar mais a fundo sobre o alaúde, e o alaúde era muito semelhante ao violão. Olha só o que diz no que eu pesquisei. Fala assim: o alaúde em geral tinha um formato diferente da harpa. Muitas vezes consistia de algumas cordas esticadas numa estrutura com uma caixa ressonadora. Olha só que legal. As cordas que vibravam talvez produzissem um som melodioso parecido ao do violão.
hoje, o violão de hoje, as cordas eram de fibras vegetais retorcidas ou de tripa de animal. O instrumento era um instrumento de corda, né, semelhante também à viola, e eles usam alaúde para uma tradução vulgar para a palavra hebraica nebela, né? E a maior parte das vezes é traduzido esse termo como saltério também. Percebam que no culto a Deus tinha uns instrumentos musicais, e dentre eles tinha um instrumento semelhantemente ao violão. E foi mandado de Deus assim que os levitas estivessem na casa do Senhor, né? E com instrumentos musicais, né? Eu poderia citar outros textos, mas percebam que tinha um instrumento semelhante ao violão naquela época, para o culto a Deus. Então, se tinha violão naquela época, se tinha um instrumento semelhante ao violão para estar nos cultos, né? O que você está esperando para aprender a tocar e poder utilizar esse violão, esse instrumento, nos cultos da igreja, talvez? Aqui nesse vídeo eu vou falar mais sobre algumas outras coisas, mas se tinha naquela época, essa é a sua obrigação, se você vai a alguma igreja, aprender a tocar um instrumento para adorar o nosso Deus. E esse é o primeiro motivo. Motivo número 2. O violão, ele é um instrumento harmônico, e melódico, tá? Ele, além de fazer a harmonia, ele também faz a base. Para quem não sabe, né, a melodia são sons sucessivos, né? Então toca um de cada vez e assim por diante. Já a harmonia, são notas tocadas ao mesmo tempo, tá? A gente diz que é um empilhamento de terças, tá? E o violão, ele tem essa característica, né? Além de ser harmônico e melódico, ele também é transpositor. Um exemplo de instrumento melódico, a gente pode, em geral, os instrumentos melódicos são instrumentos de sopro, né? Então, saxofone, flauta transversal, clarinete, enfim. Em geral, os instrumentos de sopro são instrumentos melódicos, e a nossa voz, que também se caracteriza como um instrumento melódico. E o violão, ele tem essas características que é muito, muito bacana. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar como exemplo a música Lindo País, 571 do Inário Adventista. Então, vou dar um exemplo aqui da melodia, né? Então, ficaria assim.
Além da melodia, ele pode tocar harmonia. E a harmonia ficaria mais ou menos assim. Percebam que aqui eu fiz a melodia na voz e fiz a harmonia, o acompanhamento no violão. E além disso, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode fazer a melodia e a harmonia juntos. Aí fica a critério se você quiser cantar ou não, que o violão vai estar fazendo a melodia, que é a mesma melodia cantada. Então ficaria mais ou menos assim. Então o violão, segundo motivo, é que o violão ele é um instrumento harmônico melódico, né? Ele é um instrumento totalmente versátil, né? Que dá para você utilizar em várias situações. Esse instrumento ele tem a mesma característica também do piano, né? O piano também é um instrumento harmônico barra melódico. Motivo número 3. O violão ele utiliza apenas uma clave. Como nós já sabemos, a linguagem universal da música é a partitura, né? Essa notação musical que a gente conhece hoje em dia. Então é a linguagem mundial da música. E existe até uma grande controvérsia aí entre precisa ou não saber ler partitura, né? Tem um violonista que é muito bom, ele é assim, fora de série. E ele não lê partitura, né? Então existe essa polarização, o músico precisa realmente aprender teoria e tudo mais. Tem algumas pessoas que acham chato, né? Eu a princípio achava chato e até desnecessário, falava, eu tiro de ouvido as músicas e tudo mais.
Mas eu agora, né, recomendo que você estude teoria, estude partitura, aprenda a ler realmente, porque é muito importante, né? Hoje eu vejo que abre muitos leques, né? Abre muitas possibilidades se você saber ler partitura. É uma parte que é bacana, né? Tem vários benefícios na leitura da partitura, principalmente concentração, enfim, tem N coisas que a partitura força você a aprender, né? A ter essas habilidades, e eu recomendo que, se você está vendo esse vídeo, você chegou até aqui e acha que partitura não precisa aprender, é muito importante, vai ajudar muito na sua jornada musical, tá? E, como eu disse, né, o terceiro motivo é que o violão usa apenas uma clave, né? O que é uma clave? Clave é um sinal que a gente usa no início da pauta ou pentagrama para determinar, a gente usa como referência para determinar o restante das notas, né? Então, quando a gente coloca a clave de Sol, a gente entende que na segunda linha a gente assinala a nota Sol, e a partir dela a gente consegue determinar todas as outras notas na pauta, né, da escala musical. Diferentemente do piano, né, que o piano ele utiliza duas claves, né, então a clave de Sol e a clave de Fá, né, isso é são duas tarefas, né, que você tem que fazer, né, você tem que ler duas partituras, duas pautas, né, uma na região mais grave e outra na região mais aguda. E o violão tem esse benefício, né, que não precisa de tanto assim, apenas uma clave já é o suficiente para você tocar violão. E esse é o motivo número 3. Motivo número 4. O violão ele é um instrumento relativamente fácil, mais fácil de tocar. Enquanto o piano usa 10 dedos da mão, o violão ele só vai utilizar 8 dedos, né? Ele vai excluir o polegar, né, na hora de segurar na mão esquerda, e na mão direita o dedo mindinho, ele vai o dedo mínimo, né, ele vai excluir esses dois dedos. E se a gente for mais a fundo, a gente percebe que a gente só vai usar 4 dedos para tocar violão, né, porque a outra mão ela serve para fazer a produção do som, né? Então o que vai fazer a gente tocar é apenas a mão esquerda, né, onde a gente prende, a gente monta os acordes, né, e com essa aqui a gente faz a produção do som. Então, não só por isso, né, mas é um instrumento relativamente mais fácil de tocar do que, enfim, outros instrumentos da mesma semelhança, né? Não da mesma semelhança, mas da mesma, assim como o violão, né, que é harmônico e melódico. Então é mais simples, na minha opinião, por causa disso. E além disso, você aprendendo a tocar violão, você vai estar habilitado para tocar outros instrumentos que são semelhantes. Por exemplo, a guitarra é um instrumento que assim, tem a mesma afinação do violão, né, quase o mesmo formato, e se toca, tem a mesma ideia na hora de tocar, né, usa a mão esquerda e a mão direita, e os dois fazem quase a mesma função. Além disso, também dá para tocar com quando você sabe tocar violão, você pode tocar tanto o ukulele, né, que se você colocar um capotraste na quinta casa do violão, você tem a afinação do ukulele nas 4 primeiras cordas, e assim por diante, né? Tem o baixo elétrico também, que possui a afinação dele, né, as cordas que ele utiliza,
são as mesmas cordas não, mas a mesma afinação, entretanto numa oitava mais abaixo, do violão, então das 4 últimas cordas do violão. Então, esse é o quarto motivo. O violão é relativamente mais fácil do que o piano, né, se for colocar em comparação. E naturalmente você está apto, né? Se você sabe tocar violão, você consegue trazer essa mesma forma de tocar, né, para esses outros instrumentos, né? Então você aprende violão e naturalmente você tem outros instrumentos aí que você pode tocar, né, sem precisar talvez fazer um curso, alguma coisa, apenas utilizando a mesma lógica de tocar violão. Motivo número 5. O violão, como nós já sabemos, ele é um instrumento mais barato, tá? Em comparação com tantos outros. Se a gente for comparar com um piano bem ruinzinho, você vai encontrar aí por R$ 2.500, tá? Usado. Agora, se você for pegar um novo e tal, já começa a arrancar o couro, né? Então já vai desde R$5.000, né? 4.000, 3.000, 7.000, 10, 15 e assim infinitamente, né? Então, além de você ter que pagar as aulas para você aprender, você tem que pagar, você precisa ter um piano, né? E se você quer estudar, você precisa ter um piano bom. E, né, como eu disse, o preço é um pouco elevado e um pouco apertado para algum tipo, né? Não para todos, né? Tem gente que tem condição, mas para a maioria dos brasileiros fica um pouco apertado. Em contrapartida, nós temos o violão, que a gente encontra desde R$100, né, que é um violãozinho aí bem ruinzinho, né, mas você consegue encontrar entre 100 até uns 250, 300, ali é um violão, o de 100 é ruim mesmo, mas até dá para tocar, mas não são instrumentos tão bons. Aí de 400, 500, 600, 700 já fica uma qualidade razoável, dá tranquilamente para tocar, né? Uma qualidade razoavelmente boa. E aí vem os violões top, né? Que começam a partir aí de R$1.000, 1.200, né? Já tem uma qualidade melhor. 1.500, né? Tem um violão com a marca dele é Takamine, que ele é por essa faixa, 1.500 a R$2.000. Você consegue um violão desse que é assim, já está ótimo, assim, muito qualidade excelente. Mas como eu disse, né, você consegue achar ali entre 400 a 700 até R$800 ali, razoavelmente bom, assim, qualidade muito boa, tá? Então esse é o quinto motivo. O violão é um instrumento barato, tá? Em comparação com tantos outros aí. Motivo número 6. O violão, ele é um instrumento móvel e não precisa ligar na tomada. Eu sei que parece meio óbvio isso, mas esse é um dos motivos para você aprender a tocar violão, né? Então você pode pôr ele na capa dele e levar ele para onde você quiser, tá? Dá para você tocar em vários lugares, pode viajar, enfim, pode estar... Enfim, qualquer lugar, pode levar no avião, no ônibus, você fica perto, né, dele ali. E esse é o sexto motivo, né? Não precisa ligar na tomada, né? Se a gente for imaginar outro instrumento, né, harmônico e melódico, piano é inviável levar ele, né? Você tem que contratar um caminhão, um carreto para poder levar, tem que ter o cuidado para não quebrar um negócio que é pesado pra caramba. E o teclado você tem que ligar na tomada, né? Não sei que você tem uma bateriazinha, né? Mas enfim, esse é o sexto motivo. Não precisa, é um instrumento leve, móvel e não precisa ser ligado na tomada. Motivo número 7. O violão, se você quiser estudar num conservatório, você vai levar aí 7 anos para se formar, tá? Para fazer violão clássico, tá?
Eu falo violão clássico, eu até recomendo que você estude, você comece a aprender pelo clássico, porque ele vai te dar muito mais respaldo, muito mais qualidade, muito mais bagagem do que qualquer outra forma de aprender a tocar violão, né? O violão ele foi estruturado, né, o violão moderno, por Francisco Tárrega, né? Então ele pensou a forma de tudo o aprendizado do violão foi pensado, né? Então a postura, o fato de você precisar ler partitura, né? As peças são peças bem complexas, né? Para que você possa desenvolver mesmo, né? Se você, enfim, não precisa nem falar nada, não precisa falar mais nada, né? Assim, é a melhor escola que você pode ter para violão, né? Você vai aprender o violão solo, de quebra você vai poder fazer enfim, acompanhar alguém, até se acompanhar quando você for cantar, de uma forma mais bonita, mais, né? Você vai poder colocar mais características na música, né? No clássico tem várias técnicas que você pode utilizar, né? Aí, se eu pudesse lhes por exemplo, trêmulo, é uma técnica do violão clássico muito bacana, né? Enfim, entre muitas outras aí. Tá? Então, no conservatório dura 7 anos para você se formar aí um violonista. E em comparação, se a gente for comparar com o piano ele também é 7 anos, só que aí tem mais 2 anos se você quiser se especializar. Se quiser se preparar, né? Tem uma preparaçãozinha. Mas em média 7 anos e dependendo do seu tempo, de quanto tempo você se dedica, você pode aprender muito mais rápido. Você não precisa demorar 7 anos, né? No conservatório você vai ter que seguir ali o conteúdo programático, mas se você tiver tempo, né, você pode se dedicar sozinho, enfim. Se você tiver tempo, você pode ir mais rápido, tá? Você dedica mais tempo em alguma coisa, você tende a ir mais rápido, tende a aprender melhor e tende a ficar melhor cada vez mais. Então esse é o 7º motivo, a duração dele é uma duração razoável, né? Mas como eu disse, se você tiver tempo, você pode ir um pouquinho mais rápido. 8º motivo, que é o aumento da capacidade de memorização, tá? Então não só para o violão, mas para qualquer outro instrumento que tenha que, enfim, guardar toda a música como uma forma de tocar, então facilita, né? Aumenta a capacidade de memorização, é um exercício, né? Então você pode chegar e ler a partitura à primeira vista. Você não precisa memorizar, mas quando você vai tocar sem a partitura, é interessante que você memorize bem. E esse exercício faz com que você aumente a sua capacidade de memorização. Tá? É um baita de um exercício e você pode levar até para a velhice isso, né? Você pode ter uma mente muito melhor se você toca um instrumento do que se você não toca, você não tem esse exercício mental. Tá? Então esse é o 8º motivo, aumenta a capacidade de memorização. E por último, mas não menos importante, temos o motivo número 9, que melhora a coordenação motora. Não precisa nem falar muito sobre isso, porque o instrumento musical ele exige que você utilize os dedos, né? Utilize o corpo ali para você tocar, né? Principalmente os dedos. Então, essa é um exercício para que você melhore também sua coordenação motora, principalmente para as crianças, né? Por isso que é importante que as crianças comecem, né? Assim, você comece a aprender a tocar um instrumento quando criança, né? Além de, enfim, tem vários benefícios, né? E quando você é criança, você não tem muito o que pensar no boleto, nas contas, você só vai
estudando tranquilamente. E esse é o 9º motivo: melhora a coordenação motora. E se você ficou até aqui, eu vou te dar um bônus, que vai ser o motivo número 10. Eu vou te falar os 10 lugares onde o violão pode ser utilizado na igreja. E o primeiro lugar, que é o mais óbvio, você pode tocar no culto da igreja, né? Então você tem o culto, se você vai numa igreja, vai ter culto ou a missa, você pode colocar o violão no horário do culto, fazer os louvores com o violão. O segundo lugar é no pequeno grupo, né? Então você se reuniu ali na célula, um pequeno grupo, e para estudar a Bíblia e tudo mais, e tem aquele grupinho de pessoas, você pode utilizar também o violão para fazer o louvor ali, para fazer o acompanhamento. Legal também. O terceiro lugar é no culto familiar, na sua casa. Você está na sua casa com a sua família, sua esposa, seus filhos, né, seus parentes, seus amigos, e na hora do culto familiar, né, é legal, né, é muito bom você poder tocar, né, você levar, fazer os louvores no violão. E assim como eu citei no motivo número 1, né, no culto, nos cultos, né, pode ser utilizado. Além do culto, a gente pode utilizar na mensagem musical. Eu vejo muita gente usando o playback, mas pode ser usado na mensagem musical e fica muito bom, né? Hoje eu faço mensagem musical, mas eu parei de usar playback já faz um bom tempo, né? Tem vários benefícios em você, ao invés de usar o playback, usar o violão. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Na visita missionária, então você vai na casa de alguém, dar um estudo bíblico talvez, você pode levar seu violão e fazer um somzinho lá, cantar umas 2 músicas para aquecer ali, ou a pessoa que está tendo estudo, ou a pessoa que está meio afastada talvez, então numa visita seria bacana também. E o próximo é no acampamento em Campuri. Isso daí eu acho que não precisa nem falar, né? Então, se você participa de um clube que não tem ninguém que toca, você precisa aprender. É muito legal você poder levar o violão, aí junta aquela galera ali, a gente começa a tocar aquelas músicas do CD Jovem. Fica muito legal, muito bacana. Eu, quando eu participava, eu levava, a gente tocava, era muito bacana, que aí junta todo mundo, né? Então você começou a tocar ali, aí começa a vir gente de tudo quanto é lugar, de outros clubes, né, para poder cantar ali, é bem bacana também. Na campanha de comportagem, quando eu participei, eu era o violonista lá, tinha eu e mais um, e foi muito bacana. A gente fazia os cultos da manhã, a gente já pegava o violão e já fazia o louvor ali, né? Tinha uma música que era Hoje Eu Acordei, né? E a gente cantava lá, foi muito bacana, foi legal também. No JA, e se você quiser saber o restante, os 2 últimos lugares que você pode tocar violão na igreja, não perca o próximo vídeo. Se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado desses motivos, tá? Espero que tenha te tocado aí de alguma forma para que você possa começar a aprender a tocar. E se na sua opinião faltou algum motivo, manda aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você estiver vendo pelo Facebook ou Instagram, já me segue e curte a página. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.